Saudações a todos. Vamos buscar algumas reflexões, especialmente no sentido de que quantas vezes nós criamos certas ideias, né? Temos certeza de certas coisas, temos certeza que alguém agiu de uma determinada forma, né? E muitas vezes longe disso, então passamos a ter suspeita muitas vezes de tudo, de todos os gestos nós interpretamos de uma forma equivocada. Então, buscando no folclore alemão, conta-se, né, que um homem, ele acorda pela manhã e não vê o seu machado, né? O machado desaparece, ele fica muito furioso, né? E passou a ter certeza com o desaparecimento daquele machado que o seu vizinho que tinha roubado, né? Então ele durante o dia todo ele passa a observar o vizinho. E nesse tempo que ele está observando o vizinho por um bom tempo, ele passou a ter certeza que ele era o ladrão, porque ele viu que ele tinha todo jeito de um ladrão. Ele viu que ele andava furtivamente, como os ladrões, como ele supunha que os ladrões andam, né? Ele percebeu que ele sussurrava como faria um ladrão, quando quer esconder assim o seu roubo, né? E ele tinha tanta certeza de que tinha sido o vizinho que lhe roubou o machado, que ele se veste, vai na delegacia, né, e dá queixa. Quando ele volta para casa, assim que ele entra na casa, ele vê o machado num outro local, um local que a sua mulher havia colocado, né? Aí ele fica muito assim surpreso com aquilo e ele torna a sair para observar o vizinho. Examina cuidadosamente, novamente, o comportamento daquele vizinho. E ele vê que aquele vizinho andava, falava, se comportava como qualquer pessoa honesta. Vejam, é isso que se dá quando nós temos alguma coisa na nossa cabeça, quando nós temos uma verdade na nossa cabeça, que para nós é uma verdade, é uma certeza, né? Tudo que nós observarmos para tirar conclusões já está sendo impulsionado por aquilo que nós já temos como uma ideia pré-concebida, né? E isso é um grande problema, isso é um grande perigo nas nossas vidas. Quantas atitudes precipitadas são tomadas em função dessa análise equivocada? Análise equivocada que já nasce dos equívocos que trazemos dentro de nós, né? Dos preconceitos que trazemos dentro de nós. Quantas calúnias, né? Que podemos fazer e que se faz dentro desse tipo de leitura equivocada, que nasce de uma análise. Nós temos certeza de que analisamos de uma forma correta. Nem percebemos que são os nossos olhos já defeituosos, porque é um defeito, né? Quando nós vemos mal em tudo, quando nós não percebemos o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, é porque o nosso olhar é defeituoso. E esse defeito, né, esses equívocos, como nos mantermos mais equilibrados para não desenvolvermos paranoias, né? Porque isso pode crescer de uma forma que nós passamos a desenvolver ali um processo de mania de perseguição. Quantas pessoas não vivem atormentadas porque elas criam a ideia em relação ali a alguém que as persegue? É muito comum, inclusive, pegando aqui essa historieta, né, do folclore alemão, quantas pessoas não desenvolvem cismas com o vizinho, achando que tudo que ele faz, tudo que ele fala, se ele liga um som, é para te irritar. Se ele fala alguma coisa com alguém, ele está te dando uma indireta.
Se ele porventura sai ali cabisbaixo com seus pensamentos e não te cumprimenta, ele não quis te cumprimentar. E assim vai, em todos os ambientes, em todas as situações, quando nós nos tornamos essas pessoas sensíveis, mais sensíveis dentro de um processo doentio, né? Pessoas adoentadas, em que tudo nos machuca, em que tudo vem para nos ferir, em que todas as atitudes que tomam é para nos atingir, é para nos ferir, é para nos excluir. Então, para que não nos sintamos assim, né, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi obtereis, né, entre tantos capítulos que foram selecionados por Kardec, do Evangelho de Jesus, né, da Boa Nova, ele selecionou ali vários ensinamentos e desenvolveu capítulos, né, que trabalham esses ensinamentos de Jesus. E esse Pedi obtereis é muito, muito significativo, como todos os outros, né? Até para entendermos o que é pedir e obter, porque quantas coisas indevidas nós pedimos e não teremos. Assim como um pai não dará tudo o que o filho pede, né? Porque não lhe fará bem. Assim também, né? Temos que saber o que pedir para Deus, né? Mas separamos aqui na parte das instruções dos espíritos, em que Kardec coloca uma comunicação, uma mensagem que chegou em Bordeaux, no grupo de estudiosos, né, em Bordeaux, em 1862. E essa mensagem foi enviada a Kardec, lá em Paris. E Kardec colocou o modo de orar, e ela é assinada por V. Monod. Então vamos ver o que esse espírito nos traz. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa. Como todo dever, então, aqui nos alerta que a prece tem que nascer do coração, né? Ela não pode ser repetição dita maquinalmente. Excetuarmos sempre o Pai Nosso, que é uma prece que devemos buscar sempre, e será repetida sim, mas deve ser dita com sentimento, sentença por sentença, trazida por Jesus, refletindo e aprofundando cada ensinamento, porque ela resume tudo. Mas ele está sabiamente nos alertando em função dos hábitos repetitivos de preces, até de números de preces, tantas preces disso, tantas preces daquilo, e que naturalmente passa a ser maquinal, porque nenhum ser humano consegue ficar repetindo preces repetidas, né? As mesmas preces, definindo ali determinados números, de uma forma que saia do seu coração. Acaba ficando de uma forma realmente maquinal, né? E ele continua. A prece do cristão, do espírita, né? Porque o espírita é cristão. Pouco conhecimento tem os que acham que espiritismo não é cristianismo. Então, a prece do cristão, do espírita, principalmente de qualquer culto que seja, aqui há uma nota do tradutor, do Herculano Pires, quando ele fala de qualquer culto que seja, vamos ver a nota. Nos primeiros tempos, os adeptos do espiritismo ainda permaneciam muitas vezes ligados às igrejas de que provinham. O mesmo aconteceu com o cristianismo nos primeiros tempos, né?
Então, realmente no início do Espiritismo, muitos católicos, agora nós temos muitos espíritas bem definidos, né, bem conscientes daquilo que realmente buscam e entendem como o seu credo, como a sua crença, né? Mas é claro que no início a grande maioria vinha, na época especialmente até do catolicismo, né? E traziam ali os seus cultos, né? E se beneficiavam daquilo que o Espiritismo lhes trazia. Assim como há muitos ainda que assim o fazem, né? E é muito natural e bem-vindo, né? E benéfico, na verdade. Então, a prece do cristão, do espírita, principalmente de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. É importante que ao acordarmos, né? Não precise, quando eles falam prece, não é exatamente a prece propriamente dita, é a elevação do pensamento agradecendo a Deus. Meu Pai, obrigada, grato estou por mais um dia. Muito diferente daquele que acorda e pensa, meu Deus, mais um dia, né? Se assim estivermos sentindo, que nos cuidemos, porque isso já está apresentando um quadro de depressão a caminho ou depressão instalada, né? Um quadro de alguém que já perdeu o sentido da sua vida, porque pensar mais um dia é porque perdeu-se o sentido da vida. Reflitamos, né? Não podemos nos acomodar neste quadro. Então vamos lá. Divina e de agradecimento, humildade no impulso de reconhecimento, Até perdi, vamos lá. Com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento, né, agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Então, agradecimento pela noite que tivemos, porque nós sabemos que nesse desprendimento, no processo do sono, nós temos a oportunidade de estar junto a afetos queridos, de estar junto a espíritos orientadores, protetores que nos orientam, nos passam confiança, nos mostram, nos dão oportunidade de experiências, de vivências, né? Que fará com que voltemos ao corpo com a força, a coragem, a determinação renovadas. Quantas vezes não sentimos isso pela manhã, né? Quantas vezes não acordamos, embora às vezes nem tenhamos tido uma noite de tantas horas de sono, mas acordamos tão renovados, né? Tão preparados para mais um dia. E muitas vezes, até tendo uma noite mais longa de sono, acordamos cansados, abatidos, como se não tivéssemos repousado. Reflitamos sobre isso, porque o sono é reparador, repara o nosso corpo físico, que inclusive recebe ajuda, não tenhamos dúvida disso, o nosso perispírito recebe ajuda, intervenções que alcançam o nosso corpo físico. A nossa alma, que é o nosso espírito, a nossa essência, que somos nós, né? Como individualidade que somos, recebemos essa oportunidade de contato, de convívio, em ambientes que nos renovarão a coragem. Agora,
Quando não percebemos que isso está acontecendo, o que estamos buscando durante a noite? A quem estamos nos ligando? O que está sendo feito das nossas noites? Leon Denis nos ensina, porque é uma curiosidade muito grande, né? Quando aprendemos na doutrina que podemos, durante o nosso sono, participarmos de estudos, né? Participarmos de experiências positivas, ou não, né? Ou muitas vezes buscarmos ali dar vazão a tantas tendências, a tantos arrastamentos que ainda falam alto dentro de nós, ficamos ali, né? Podemos ficar ali pensando como serão nossas noites, né? E Leon Denis nos diz: queres saber como são suas noites? Observe como são seus dias. Tá tudo claro, né? Observe o que nós buscamos durante o dia, o que povoa os nossos pensamentos, começando pelos pensamentos, seguindo o comportamento, observando as nossas vontades, observando os nossos desejos, inclusive aqueles desejos que nós não concretizamos, mas que desejamos, e quando desejamos, nós podemos buscar fruí-los em espírito. Então é isso, né? Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, a prece deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Jesus no Tabor, quando ele leva aquela prece ali, quando ele se mostra aos discípulos na sua real condição, né? Ele se expande, ele se mostra na sua condição e eles ficam extasiados, não conseguem nem voltar a si, tal estado em que eles adentram, né? Se sentem. Evidentemente que num grau muitíssimo inferior nós temos que elevar o nosso pensamento, elevar a nossa alma, né? Transpor essas barreiras. O André Luiz que fala que muitas vezes as nossas preces não saem do nosso telhado, né? É preciso que a gente realmente busque lá no fundo e expanda esse sentimento para Deus nosso Pai. Um sentimento, muitas vezes nem traduzido em palavras, outras vezes traduzido sim em palavras, porque devemos conversar com nosso Pai Criador, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, nosso amigo de todas as horas. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer como fazem muitos dentre vós: não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós.
Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio... A prece diária, olhem aqui, vamos ver. É o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento a elevação do vosso pensamento a Ele quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor. Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, dizerdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta? Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Vamos para o capítulo 39, Autoridade e Autoritarismo. As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Mateus 7, 28 e 29. As organizações cristãs e o apostolado que lhes diz respeito caracterizam-se pelo auxílio fraterno, sem golpes de autoritarismo, sem gestos de condenação. Combater a ignorância e acender as chamas da esperança nas almas devem ser as metas dos que dirigem e orientam. Quando falamos, revelamos o nosso interior, não só pelas palavras que utilizamos, mas também pelos gestos, pela inflexão ou entonação da voz. O olhar, a forma e o tom das expressões acentuam ou suavizam o sentido das frases, disseminando entendimento ou fomentando descontentamento. Comunicando de forma impulsiva e apressada os avisos e as informações de caráter administrativo, os trabalhadores poderão desfigurar a importância de cada um deles, colocando objeções de forma oculta ou declarada. Uma grande orquestra necessita, além da competência do seu maestro, da cooperação e capacitação técnica de todos os músicos, para que possa executar com perfeição acordes melodiosos descritos nas pautas musicais. O conjunto depende das partes. Por mais que Mozart nos tenha legado todo o seu talento primoroso, e por mais que todos se conduzam pelas mãos do regente, que se atém à partitura, se um único instrumentista desafinar, comprometerá a execução da obra musical. Essa analogia tem a providencial utilidade de deixar-nos cientes quanto à nossa cota de participação para o êxito da tarefa na organização da casa espírita. Se ocorrer problemas por conta de nossa displicência, seremos nós mesmos os primeiros a não receber os benefícios da harmonia e da fraternidade, por termos saído da sintonia mental. O coordenador do grupo deverá efetuar e regulamentar reuniões de esclarecimento e de ajuste quanto à organização dos serviços. É importante também que saiba motivar os operários do bem, através de estímulos externos, ambiente de trabalho agradável e arejado, adaptação aos usos e costumes modernos, por meio de recursos audiovisuais, por exemplo, que facilitam a concentração, preces e meditações,
e da mesma forma que consiga provocar nos servidores, por prioritários e imprescindíveis, estímulos internos, vontade de progredir, pensamentos elevados, autoconfiança, comunhão fraternal e busca constante de inspiração na videira de luz. O bom coordenador deve enfatizar os pontos positivos do grupo sem ignorar suas limitações e sem deixar de lado as responsabilidades e encargos de sua ação disciplinar. Deve ter uma saudável filosofia de vida para poder ajudar com otimismo, sobrepor-se ao negativismo e partir da premissa de que a cortesia e a compreensão com respeito aos erros humanos são as maiores provas de caridade e amor cristão. Havendo necessidade de repreender alguém, que procure fazê-lo de modo reservado e cordial, usando sempre de empatia, ou seja, colocando-se imaginariamente no lugar do outro e observando como gostaria de ser advertido se tivesse cometido a mesma falta. A autoridade de Jesus Cristo, a quem se refere Mateus nesses versículos, é o poder de quem já aprendeu a unir-se aos outros sem exigir de maneira autoritária que os outros gravitem em torno de seus passos. É o comportamento de quem ensina respeitando os outros, a fim de atingir a união ou a unidade fraternal. Para bem aconselhar, é preciso escolher o momento oportuno, utilizar termos claros e exatos, demonstrando coerência entre a orientação e a atitude adotada. Não é possível criar qualquer analogia entre a imposição e aconselhamento, seja qual for o setor de atividades e de relacionamentos da alma humana. A política administrativa deve estar sempre aliada à autoridade moral e à brandura de sentimentos. Batuíra. Capítulo 40. Instruções claras. Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estais falando ao vento. 1 Coríntios 14, 9. Examinemos a clareza e a direção, o modo e a firmeza das palavras antes de pronunciá-las. Em quase todos os lugares, observamos o vozerio que dá notícias do serviço a fazer, mas não demonstra caminhos compreensíveis e prudentes. Podemos dizer que o operário do Evangelho é o porta-voz do Cristo, e dele devemos esperar avisos salutares e seguros que espalhem benefícios infinitos. Ao nos reunirmos a serviço da organização da Casa Espírita, façamos o possível para sermos compreendidos. Estimulemos perguntas e encorajemos discussões sobre as dúvidas comuns, a fim de garantirmos amplo entendimento. O quadro de ceareiros provavelmente poderá hesitar em pedir algum esclarecimento mais pormenorizado. Afinal de contas, por inibição ou timidez, nem todos se acham descontraídos e receptivos. Na maioria dos núcleos espíritas, deparamo-nos com trabalhadores iniciantes, que duvidam de sua capacidade e vibram com uma fé acanhada e vacilante. Desenvolvamos com o pessoal em ação um tipo de relacionamento fraterno que os deixe à vontade, evitando igualmente tratá-los com superioridade em qualquer situação. Levemos em conta que mais de uma conversa pode ser necessária para esclarecer seguramente a todos. Não fiquemos indignados com os outros por não compreenderem logo de imediato as orientações. Talvez nós mesmos não estejamos conseguindo nos comunicar claramente. Os aprendizes do Evangelho merecem todo o cuidado e fortalecimento nos primeiros passos da doutrina. Sabemos que muitos se encontram decididos a servir na seara de redenção. No entanto, é bom lembrar que dar instruções e apoio é um processo contínuo. Não acontece vez ou outra apenas, mas sempre para que nos afinemos em sentimento, pensamento e ideal. Ao fazermos perguntas iniciadas para quê,
por quê, quando, onde, quem e como, os componentes da equipe em reunião terão ensejo de respondê-las uns diante dos outros, com isso beneficiando-se mutuamente. Assim, por intermédio da associação de pensamentos e da troca de ideias, a semeadura crescerá dando frutos imediatos. É imprescindível vigiar a palavra, porque o verbo claro renova, modifica, cria e revigora, não só quem o emite, mas também quem o recebe. Quem fala semeia algo no terreno da alma, e quem comanda ou dirige está fortalecendo a semeadura. Portanto, anotemos regras básicas de conversação inteligível em nossas reuniões. Inicie dizendo a finalidade em pauta. Respeite o grau de entendimento dos outros. Simplifique suas ideias. Aceite comentários não relacionados ao assunto e use-os para chegar à finalidade proposta. Utilize vocabulário acessível a todos os participantes. Em muitos lugares surgem multidões que se servem de expressões não apropriadas. Nós, porém, não somos convocados a usar o verbo como se falássemos ao vento. Em todos os acontecimentos, ao usá-lo, recordemo-nos do Cristo ao advertir: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Batuíra. Capítulo 41. Elogios. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem o coração dos inocentes. Romanos 16-18. Se admiramos algum companheiro que se revela obreiro fiel do bem, não lhe causemos transtornos com palavras de adulação. Temos abusado muitas vezes nesse sentido, construindo e repetindo frases superficiais em situações perniciosas de lisonja. O elogio é bom quando sai das profundezas da alma. Entretanto, quando destituído de naturalidade, pode se transformar em bajulação. Não devemos exagerar os sentimentos de admiração por alguém. Sempre que demonstrarmos apreço, façamo-lo de modo franco e sereno. A autêntica estima nasce no âmago da alma e vem sempre acompanhada de espontaneidade translúcida. Elogiemos toda vez que acharmos motivos verdadeiros para agradecer e cumprimentar as criaturas por seus feitos. Todavia, façamos isso demonstrando sinceridade, pois poderá ser traduzido como ato exacerbado com real perda de importância e significado. Louvemos os bons resultados obtidos pelos trabalhadores da Associação Espírita e, igualmente, a ação positiva das equipes responsáveis pelos projetos em andamento, sem jamais esquecer o nome dos integrantes que se destacaram por terem despendido maiores esforços. A concretização de uma tarefa é como uma árvore. Conta com as várias raízes cravadas na terra. Não há dúvidas de que as pessoas gostam de ouvir que estão realizando um bom serviço. Apreciam ser valorizadas. No entanto, quando o elogio é piegas, passa a ser considerado trivial e perde todo o impacto edificante que poderia causar. Por outro lado, encontramos pessoas que, quando elogiadas, pintam um quadro tão depreciativo de si mesmas, tentando criar uma suposta imagem de humildade que quase chegam às raias do ridículo. Quando somos estimados, é porque as pessoas verificaram e comprovaram que temos méritos e virtudes conquistados através dos serviços redentores. Portanto, estão simplesmente constatando o nosso valor. Não devemos esquivar-nos ou menosprezar-nos. Aceitemos e agradeçamos tal reconhecimento com naturalidade. Um outro problema a considerar recai sobre aqueles que se prendem excessivamente à avaliação coletiva. Criam uma atitude mental que requisita sempre mais importância e apreço, ficando presos à opinião pública.
Nosso valor se encontra em nós mesmos, não no modo de ser que os outros esperam de nós. Segundo o apóstolo, esses tais bajuladores, com palavras melífluas e lisonjeiras, seduzem o coração dos inocentes. Por conseguinte, os aprendizes renovados pelo Evangelho, apesar de respeitarem a avaliação das pessoas, devem ficar com seu ponto de vista, oriundo de sua própria consciência, santuário de Deus nas criaturas. Paulo tinha absoluto conhecimento de que os corações inocentes gostariam, se possível, de conciliar todas as opiniões simultaneamente, e alertava-os sobre a impossibilidade de reunirem simpatias comuns na seara do Mestre. Prevenia-os quanto aos perigos da lisonja. O ceareiro que se encontra na tarefa edificante não espera pareceres e juízos dos outros, cumpre seu dever cristão e segue. Quem vive fascinado pelas situações de evidência nunca viverá para si e não cumprirá sua empreitada de luz, ficando somente à espera de ser realçado pelos outros. No entanto, lembremo-nos de que, quando o elogio for sincero, beneficiará quem o recebeu, proporcionando-lhe força e ânimo incalculáveis, tanto quanto retornará à fonte emissora, favorecendo-a igualmente. O cristão consciente, quando recebe elogios, busca agradecer, trabalhando sempre mais. Batuíra. Buscando recursos externos. O grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazer a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável. Hebreus 13, 20 e 21. A abundância das luzes divinas jorrará sobre nós à medida que reunirmos mais conhecimentos nas diversas sendas de colaboração e trabalho na vinha do bem. O interesse constante pela instrução, pelo aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades é de grande valia para a saúde grupal. Os integrantes da equipe não devem estagnar-se. Ao contrário, precisam dilatar seus horizontes mentais através da permuta intelectual com outras pessoas. Na oficina do bem, a mão operosa não somente cria uma biblioteca de obras espíritas, como também forma e sustenta, paralelamente, uma sempre atualizada coleção de outros livros de pesquisa, sempre disponíveis a todos os interessados, sobre múltiplos assuntos filosóficos e científicos, com vista a ampliar o acervo cultural de seus associados. O material de aprendizagem deverá estar disponível para uso de todos os interessados. Além disso, devemos criar na instituição uma atmosfera de encorajamento e interesse pelo estudo das obras de Kardec e de outras tantas que atualizam e fortificam as ideias espíritas, propiciando o germe do bem. O pessoal mais experiente pode orientar os iniciantes, ou mesmo traçar-lhes um roteiro de leitura, sugerindo-lhes, quando for o caso, a retirada de livros nas bibliotecas do município e das escolas superiores. Não é fácil rasgar os véus que restringem a alma que busca renovação. Sem mudança ou renascimento, não haverá possibilidade de evolução espiritual. Muitos discípulos sufocam as tendências superiores ao conhecimento mais abrangente, preferindo o rigor do convencionalismo. Somente a longo prazo abrem o entendimento às realidades mais amplas da alma. Em razão disso, urge a necessidade de acendermos nossa luz. É quase que impossível progredirmos ocupando-nos das luzes alheias. Sem a própria claridade, estaremos sob reiteradas ameaças de quedas pelo caminho. Os operários do Evangelho podem se beneficiar consideravelmente com palestras de boa qualidade, seminários construtivos e outras tantas atividades do gênero. As chances de engrandecimento íntimo são ilimitadas, principalmente se houver também a participação de elementos de outras organizações no mesmo grupo de atividade educativa.
Esse intercâmbio de ideias será sempre útil a todos em geral e a cada um em particular. Essa influência recíproca não apenas leva as criaturas a um diálogo franco e sincero com total integração, como também reforça seu aprendizado, permitindo-lhes utilizar de imediato as próprias vivências em seu campo de ação. Tornar-nos aptos a todo o bem para fazer a sua vontade é a recomendação de Paulo a nós outros, a fim de que desenvolvamos uma propensão à atitude mental sempre aberta. Receptividade consciente ou abertura a um interesse constante deve ser o lema que devemos seguir para aumentar nosso nível cultural de base. E sem esse nível básico, dificultaremos que ele realize em nós o que lhe é agradável. O companheiro que se limita ao conhecimento ou à instrução é comparável às belas árvores que se vestem de flores, mas que nunca frutificam. Acredita que por levar farnéis de pão na favela, falar mansamente e repetir sem ponderar ou questionar o que escutou na palestra ou leu na literatura, já está transformado num protótipo de virtude cristã. Não podemos nos esquecer de que a nossa ascensão evolutiva tem como condição substancial a luz interior, adquirida através do próprio esclarecimento, da autoeducação e da transformação interior. Ou seja, quando o eu estiver inteiramente identificado com a divindade. Batuíra. Boa semana a todos.